usa alguns indicadores contábeis, usa alguns indicadores financeiros, mas a avaliação é econômica, tá? Então, a diferença é disso, é avaliar projetos econômicos, tá? Numa visão econômica, tá bom? Então, a gente vai fazer uma pequena revisão da matemática financeira e o que é importante para nós nesses modelos é o tal do regime de capitalização composta, né? A capitalização composta nada mais é que um juro composto, como vocês conhecem e conheceram lá no segundo grau, né? Lá no ensino médio, né? E, na realidade, essa função matemática que explica isso aí é a tal da função exponencial, que é dada, então, pelo um S, que eu estou chamando S, que é um montante, né? É igual a um preço, ou um valor, 1 mais I, que é a taxa, elevado a N. Então, isso é o juro composto, né? Eu tenho aqui o valor inicial, né? Que é o preço inicial, né? O montante é igual ao preço inicial, 1 mais uma taxa, né, elevado a N. Então, conforme N repetições, esse montante vai variar conforme essas repetições ou períodos de tempo N. Né? A gente pode ter períodos aí mensais, semestrais, trimestrais, quadrimestrais. Tá? Isso é o que se chama, então, de juros compostos, né? E juros capitalizados. Eles são capitalizados. Tá? Então, diferentemente do juros simples, que seria a forma do juros simples aqui, seria 1 mais I vezes N, né? Então, porque ele é uma função linear. Isso aqui é uma função exponencial, a partir do momento que eu tenho o tempo como expoente. Tá certo? Então, só para a gente começar dando exemplo, para vocês revisarem um pouco lá o que vocês viram lá no ensino médio, né? Um exemplo seria, que taxa de juros um capital de 13.200, então eu tenho o capital inicial, né, que é o que a gente chama de P, pode transformar-se em 35.112,26, considerando um período de aplicação de 7 meses. Então, ele quer saber a taxa de juros disso aí. Veja que o juro é composto, né? Então, ele vai usar o P como 13.200, conforme fala o problema, o S, que é o valor, né, capital final 35.112, com um período de 7 meses, uma taxa I. Então, essa, usando a fórmula, eu vou pegar 35 igual a 112 igual a 13.200, vezes 1 mais I, elevado a 7. Eu quero saber o I. Então, fazendo a transformação aqui, pego esse valor aqui, ponho aqui para baixo, divido um pelo outro, né? Aí elevo esse aqui a 1 sobre 7, né? Ou tiro a raiz de sétima disso aí, e vai ser igual, diminui de 1, evidentemente, né? E vai ser igual a 15%. No caso aqui é ao mês, porque ele está falando em período de 7 meses. Então tem que estar compatível a taxa com o período. Como o período é meses, a taxa será mensal. Tá certo? Então esse é um exemplo para vocês de uma coisa simples, que é o que vocês faziam lá no ensino médio, quando calculavam juros compostos lá, né? Ou usavam montante, essas coisas todas, tá bom? Professor, esse sinal antes do 15 ali é só um erro de digitação ou é alguma nomenclatura? Não, esse aqui, você está falando desse... Isso. Essa aqui? Não, esse aqui é um erro. Ah, Não, tá, é beleza. porque quando tirou a cópia do negócio, o cursor estava aqui, né? A coisa estava aqui. Sim. O cursor, né? Tá Aham. bom? Então não Beleza. tem nada a ver, não, tá? É 15% ao mês aqui, isso aqui é só por causa disso. Beleza. Tá? De um problema do... Professor, rapidinho, Bom, tem um aluno querendo entrar, ele tá pedindo para entrar no grupo, aí ele deve estar na sala de espera. Pois é, por isso é que eu falei para vocês chegarem antes, porque o que acontece? Para mim aqui o quadro é muito pequeno, se aparece a minha foto, então eu tenho que abrir aqui. Se eu abro aqui, eu não vejo o que está acontecendo ali, tá? Então, certo. Então vocês, por gentileza, por isso é que eu fiz 19h20. Agora o cara é 19h20, o cara entra 19h38, tá? Às vezes não é nem por isso, é porque às vezes cai, né? A pessoa pede de novo, tá? Não tem problema não, vocês podem falar, tá? Podem me pedir, mas por isso é que eu gostaria que vocês viessem no horário, para não
Se for um problema de cair alguma coisa, né, a gente resolve, entra de novo, não tem problema nenhum. Mas é chato que você vai ficar toda hora autorizando alguém a entrar, tá bom? Então, procurem vir no horário mais ou menos até 19h20, tá, gente? Bom, vamos lá, continuemos. Então, dizem que dois capitais com datas de vencimento determinadas serão equivalentes quando, levados para uma mesma data, a mesma taxa de juros, tiverem valores iguais. Então, o que ele quer dizer com isso, nesse 1.2 aqui, é isso aqui. Ó. Vamos supor, no capital, para o primeiro período, no primeiro mês, ele vale 2.000. No segundo mês, é 2.200. No terceiro mês, 2.420. No quarto mês, 2.662. A uma determinada taxa. Né? A uma determinada taxa, esses capitais se equivalem. Eles são equivalentes. Tá? Então, isso é o conceito de capital equivalente. Então, o capital 2.000 no período 1 equivale ao capital 2.200 no período 2, que equivale ao capital 2.420 no período 3, que equivale ao capital 2.662 no período 4. Isso é uma taxa fixa, uma determinada taxa fixa. Então, só para a gente ter uma ideia, aqui a taxa é 10%. Estão vendo? Então, por exemplo, 2.000 no período 1, se eu for pegar o 2.000 no período 1, dividido por 1,10, a taxa de 10%, né, como eu falei para vocês, eu pegar esse valor, 2.000 dividido por 1,10, vai me dar 1.818. Se eu pegar o 2.200, 1,10 no período 2, então, 2.200 dividido por 1,10 no período 2, vai me dar 1.818,18. Da mesma forma, o período 3, né, com o valor de 2.420. E da mesma forma o período 4 com o valor 2.662. Tá? Então vou ter sempre o valor equivalente de 1.818,18. Tá? Se eu fosse fazer aqui um investimento, né, que teria todos esses valores aqui, eu faria esse investimento, né, acrescido de 10% a cada período, eu vou ter no final 7.272,72 como valor presente. Tá? Por quê? Porque seria a soma de todos esses valores hoje, né, como valor presente. Então seria a mesma coisa, eu quero ter, que seria no valor de hoje, 7.272,72. O que eu faço durante esses 4 meses? Para o valor de hoje, eu teria que fazer essa conta aí para ter, depositar, né, digamos assim, 1.818 no período 0. Né? Então, seria durante 4 meses, que daria, no período 0, 1.818. Somado a 4 meses, daria 7.272. Entenderam o que eu falei? Tá? Então, esses valores são valores equivalentes a uma taxa de 10%. Tá bom? Ok? Se tiver dúvida, perguntem, tá? Pode perguntar para perguntar no chat, ou no chat, como alguns gostam de falar, eu teria que fechar aqui, como eu estou mostrando. Não sei se é porque eu acho que para vocês não tem para vocês é tudo a mesma coisa, né? Se eu fecho ou abro aqui, é porque quando está aberto, quando eu consigo ver o meu rosto aqui eu acho que quase todos funcionam assim. Essa plataforma funciona assim. Eu não consigo ler direito, porque fica muito pequeno fica muito pequena o slide, sabe? Então eu tenho que abrir aqui, aí eu abro o slide, aí eu consigo ver, mas aí o meu rosto não aparece e eu não vejo mais nada, só a tela inteira com o meu slide. Entenderam isso? Por isso que às vezes eu não vejo quem é que está entrando, tá? Ou Professor, alguém que está perguntando. Então, vocês podem perguntar, desculpe só para... Vocês podem perguntar pela voz, tá? Fala. Tá certo, professor. Eu não entendi, eu não sei se eu entendi muito bem, professor, a questão do valor presente. Será que o senhor pode explicar de novo? Na equivalência de capitais? Aqui? Não, esse valor presente é a soma disso aqui tudo, tá? É a soma de tudo. Seria a mesma coisa que eu falasse para vocês, olha, eu vou depositar 2.000 no ano 1, veja bem, a taxa é 10%, tá? Eu vou depositar 2.000 no ano 1, quer dizer, eu abri aqui um investimento.
Esse investimento eu gostaria de receber hoje, né? 7.272,72. Eu estou fazendo uma analogia, tá? Isso não é exatamente assim que as coisas funcionam, mas só para fazer uma analogia para você entender o valor presente. Então, hoje eu gostaria de ter esse valor aqui. Ó. Então, o que eu vou fazer? No mês 1, eu vou depositar 2.000. Como a taxa de desconto é 10%, que é a taxa da equivalência que nós estamos considerando, eu vou depositar 2.000 no ano 1. No ano 2, ou mês, sei lá, né? Eu vou depositar 2.200. No ano 3, 2.420. E no ano 4, 2.662. A rigor, eu estaria depositando a mesma coisa. A rigor, né? Na realidade, não é isso. Por quê? Porque eu tenho variação do capital, né? Pelos juros. Mas a rigor, eu estaria depositando 1.818,18 a cada mês. Se não tivesse valorização do capital, era a mesma coisa que eu estivesse depositando 1.818 a cada período. Mês ou ano, né? Depende do período que a gente... É mês, aqui está falando mês, né? Então, seria a cada mês eu estaria depositando isso aqui. Tá? Mas, para eu fazer isso, e se eu tenho uma taxa de desconto de 1,10, eu teria que fazer um valor que desse nessa taxa de desconto esse 1.818. Isto é, 1.818... 2.662 é 1.818 vezes isso aqui, a quarta. Né? Veja que aqui é negativo. Então é negativo por quê? Porque ele estava aqui multiplicando, ele veio para cá dividindo. Né? É isso? Então, isso aqui é um juro composto. Né? Quer dizer, um juro composto como? 1.818,18 vezes 1,10 elevado à quarta positivo vai me dar 2.262. Tá? E assim vai. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: houve aqui uma taxa de desconto de 10%, né, considerando o prazo, que vai me dar esse valor que é equivalente todos os meses. Eles são valores equivalentes. Isso é o conceito de equivalência. Esse valor aqui é igual a esse, ou esse aqui é igual a esse, numa taxa de 10% ao mês. Então, no período 4, o 2.662 é igual ao 2.420. É equivalente ao 2.420 para o período 3. E assim vai. Por quê? Porque se a gente fizer a taxa de desconto, usando a taxa de desconto aqui, vai dar o mesmo valor. Tá certo? Entendi. E a soma é só a soma deles aqui para dizer, olha, digamos que eu quero o valor presente, né, de todos eles. Qual seria? Seria a soma de todos eles. Independente de ser iguais aqui, tá? Podem ser diferentes. Né? Poderiam não ser equivalentes. Né? Mas se eu somar e dar um valor aqui, esse valor é o chamado valor presente. Entendeu? Por que isso é importante? Você vai ver que isso que é o conceito do fluxo de caixa. É o conceito de valor presente. Tá? Mas vamos lá. Certo. Depois você vai entender melhor por que a gente faz isso, você vai entender melhor conforme o correr do curso, tá? No capítulo 2 isso fica mais claro, tá? Por enquanto a gente está fazendo só algumas conceituações de taxa equivalente. Então isso é uma taxa equivalente, tá bom? E aquilo lá é uma taxa equivalente, tá? Então o mais importante do slide anterior é você entender que eles são iguais numa taxa de 10% em períodos diferentes. Isso é o importante. Isso é taxa equivalente, tá? Entendi. Tá certo, professor. Obrigado. Nada. Bom, taxa de juros nominal. Bom, as taxas de juros podem ser classificadas como nominais ou efetivas, conforme o capital tomado como base de cálculo. Desse modo, a taxa nominal é aquela calculada com base no valor nominal e a efetiva com base no valor efetivamente aplicado ou emprestado. Então, vamos só para a gente entender um pouquinho. Eu paguei uma taxa de juros de um empréstimo nominal. Eu tenho uma taxa nominal. A taxa efetiva é um valor efetivamente pago, né, sobre o empréstimo efetivo. Tá? Mas só para a gente... Isso aqui é o conceito básico, mas só para vocês entenderem melhor. Eu vou sair um pouco do slide, tá? Vou mais na explicação para vocês. Inclusive, vou até sair daqui para vocês... Bom, o que acontece na taxa nominal e taxa efetiva? Vamos raciocinar assim.
eu gosto de dar esse exemplo. Por exemplo, a poupança, quando se fala assim, qual é a taxa nominal de rendimento da poupança anualmente? O pessoal sempre fala, é 6%, não é isso? Por quê? Ele pega os 12 meses, multiplica por 0,5 ao mês. E a taxa de poupança, ela rende 0,5 ao mês. Vamos, mais TR, isso aqui, vamos esquecer, isso é correção monetária. Vamos esquecer isso um pouco, para a gente. A gente vai ver inflação lá na frente, correção monetária lá na frente, para a gente não fazer confusão. Então, vamos supor que não tenha correção monetária, não tenha TR, não tenha nada disso. Só tenha a taxa da poupança, que é 0,5 ao mês. Se você pegar 0,5 ao mês e multiplicar por 12, vai dar 6. Tá? 0,5% ao mês, multiplicado por 12, vai dar 6%. Concorda? Isso é matemática, isso é aritmética, 0,5 vezes 6, tá? Vezes 12, dá 6. 6%. Então, 6% é o que a gente chama de taxa nominal da poupança. Tá? Isso é uma taxa nominal. Por quê? Porque ela é aritmeticamente dessa forma. Então, é uma taxa nominal. Não é a taxa efetiva. Se você deixar um dinheiro lá na poupança durante 12 meses, ele não vai render 6%. Ele vai render juros capitalizados, né? Conforme aquele slide 1 que nós vimos, que é o S igual a 1 mais I elevado a N. Então, esse N, ele é capitalizado, ele é exponencial. Então, ele é capitalizado mês a mês. Então, aquela taxa que a gente supunha ser 0,5 vezes 12, não é. Se você botar qualquer valor, 1 mais 0,5% elevado a 12, não vai dar 6%. Né? Não vai dar isso. Né? Vai dar o quê? 6,17%. Por quê? Porque tem a capitalização. A capitalização que é um juro composto, né? Que é uma função exponencial. Tudo bem? Então, o que acontece? Isso aí é a diferença da taxa efetiva à taxa nominal. A taxa nominal é o 6%, que é o 0,5 vezes 12. E a taxa efetiva é o 6,17%, que é efetivamente o que o dinheiro vai render. Compreenderam? Aí, a pergunta que vocês geralmente fazem, mas professor, por que então que tem taxa nominal? Antigamente, não tinha juros compostos. E antigamente, depois dos juros compostos ser substituído pelos juros, dos juros simples ser substituído pelos juros compostos, continuou um documento chamado documento que é um boleto qualquer, como a gente costuma ver aí boleto, alguma coisa assim, tinha um documento que era para ser pago, tipo uma dívida, né? Aí quanto que você deve? Você deve R$10 com 6% de juros nominais, né? Então era nominado lá o valor que ele deveria, 6% de juros nominais. Mas aí, quando veio o advento dos juros compostos, tudo bem, é nominal, mas o juro é efetivo, a taxa é efetiva, ela é capitalizada mensalmente. Então, na realidade, é uma coisa assim que mais tradicional, tá? Dessa questão de nominal e tal. Uma outra coisa também que o nominal pegou, e que aí às vezes até é uma ação um pouquinho... eu não queria usar essa palavra, mas é um pouquinho de má fé do cara que está negociando um produto e que vai te cobrar uma taxa de juros. Aí ele dá uma taxa nominal, que é, por exemplo, qual é a taxa do meu empréstimo de um carro que eu vou comprar? Aí o cara vai lá, olha, sua taxa é 1% ao mês. Aí você, legal, né? Aí você vai numa outra concessionária, o cara fala assim para você, olha, a minha taxa é 1,10. Aí vou comprar naquele que a taxa é 1%, não naquele que é 1,10, porque eu estou pagando uma taxa menor. Só que a taxa do cara, 1%, é uma taxa nominal. A taxa do outro já é efetiva. Efetiva no que sentido aí? Não é
juro composto, vai ser juro composto, é o mês, a capitalização mensal. Só que ele usa numa artimanha aí para dizer o seguinte, olha, a taxa de 1%, mas tem o seguro, tem não sei o quê, a taxa vai para 1,12. Né? Se você juntar seguro, juntar taxa administrativa de você fazer o empréstimo e não sei o quê, vai para 1,12. E o outro, a taxa 1,10, ele fala para você, não, essa taxa efetiva, já embutido o seguro e a taxa de administração, então fica mais barato. Então isso se usa muito em financiamento de automóvel, principalmente. Tá? Como eu sou economista, estatístico e tal, eu sempre vou com eu ia, agora não, né? Agora com o celular você faz, mas eu ia com a maquininha, aquela KP12C, né? Para comprar carro, comprar alguma coisa. E o cara falava, a taxa é tanto. Aí eu fazia as contas e via pela prestação. Eu falava, mas peraí, você está me cobrando a prestação de tanto e está dizendo que a taxa é de 1,0. E a minha taxa que eu estou fazendo a conta aqui dá 1,12. Esse negócio está errado. Né? Aí, o professor tá numa taxa efetiva, tá, não sei o quê, papapá. Essa não é a taxa efetiva, é taxa nominal. Eu falei, por que você não falou? Né? Ou às vezes até o cara fala que é nominal, mas aí a pessoa não sabe qual é a diferença, acha que a taxa é aquela lá. Tá? Então, isso se usa, tá, gente? Por isso vocês têm que tomar cuidado com esse detalhe, tá? Esse é um detalhe que vale a pena vocês entenderem, tá? Então, existe muito essa diferença de conceito de taxa efetiva e taxa nominal. Tudo bem, gente? Bom, então, só para a gente ter uma ideia, vamos supor, isso aqui seria, eu desmembrando toda a questão da taxa, essa coisa, depois a gente vai ver um exemplo, vocês vão entender melhor. Mas o montante S do capital P aplicado por determinado prazo M, a determinada taxa nominal J e com juros capitalizados, certo número de vezes no período referencial K da taxa nominal, pode, em geral, ser calculado dessa maneira. Veja que aí a diferença foi o quê? Eu dividi o J por K e botei o N lá, K vezes M. Tá? Então, o que é o M? M é o prazo, tá? O J é a taxa, como a gente viu, de vez I lá é o J sobre K, e o K é o período referencial da taxa. Então, isso aí é a fórmula geral, considerando cada detalhe de uma fórmula de cálculo matemático, né, de matemática financeira para cálculo do juro composto. Tá? Essa é a fórmula geral, considerando tanto o prazo como também o período referencial da taxa nominal. Tá bom? Então, vamos a um exemplo, só para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Um CDB pré-fixado rende 95% do CDI. Como eu falei para vocês, eu ia explicar durante o curso alguns detalhes que às vezes vocês não conhecem. O que é CDB? CDB é Certificado de Depósito Bancário. E o que é o Certificado de Depósito Bancário? O Certificado de Depósito Bancário é quando você faz um financiamento, esse teu dinheiro que você financiou, tá? Ele é oriundo de um dinheiro de aplicação. Então, o banco ele tem que dizer, quando ele vai dar um empréstimo, ele tem que dizer, não para você, evidentemente, mas para uma auditoria, para o Banco Central, ele tem que explicar de onde que vem aquele CDB dele, tá? que ele está pagando lá. Então, ele vai pagar para você aplicou naquele banco, ele vai pagar para você um CDB, né? Ele é um certificado de depósito bancário, ele te dá um certificado de depósito bancário e ele te paga um rendimento. Então, esse rendimento, ele tem que dizer, é CDB. CDB por quê? Porque CDB é o dinheiro, quando a gente faz um CDB no banco, e a gente está depositando no CDB, esse dinheiro que você depositou, o banco usa para emprestar para empresas, capital de giro, tá? E outros empréstimos para empresas. Tá? Então, ele usa esse dinheiro para empréstimos para a empresa. A mesma coisa, a poupança. Quando você põe dinheiro na poupança, é para empréstimos imobiliários. E no Banco do Brasil é para empréstimo à agricultura. Né? Lembra disso? Então, o cara que pega um empréstimo da agricultura do Banco do Brasil, ele está pegando dinheiro da sua poupança, né? Que você depositou lá. Então, o Banco do Brasil ele tem que cobrar a taxa um pouco maior do que a taxa da poupança. Por quê? Porque ele tem que ter
Além do ganho dele, ele tem que ter a taxa administrativa dele. Quer dizer, o que eu digo a taxa administrativa? A parte que ele usa para trabalhar aquele dinheiro, né? Ele tem lá todo um funcionário, tem não sei o quê, papai, então ele tem que calcular isso. É o ganho dele, né? Quando você vende quando você tem uma loja, você compra a calça jeans de um fornecedor e vende a calça jeans, você vai botar ali o lucro e o teu custo, né? Então, por exemplo, eu compro a calça jeans do fornecedor por 50 e vendo por 60. O que é esse 60? Né? 60 eu tenho que considerar ali o custo, vamos supor que seja R$5, e a minha remuneração mais R$5. Certo? O banco funciona mais ou menos assim. Então, o CDB é isso. O CDB o que é? Você deposita um dinheiro, ganha, você faz um depósito em CDB. Aquele seu dinheiro está sendo usado para capital de giro, de empresa e outras coisas mais, para a empresa. Tá? Você põe um dinheiro na poupança, aquele seu dinheiro está para a Caixa Econômica ou outros bancos, está servindo como um dinheiro para financiamento imobiliário. Para o Banco do Brasil, para financiamento da agricultura. Certo? Então o que acontece? Eu depositei um dinheiro no CDB, né? Eu vou depositar, tenho interesse em depositar. Aí ele diz o seguinte, ele rende 95% do CDI. O que é CDI? Certificado de Depósito Interbancário. O que é o Certificado de Depósito Interbancário? O Certificado de Depósito Interbancário eu não estou vendo. Quando eu estou com a tela aberta, eu entrei agora só para ver se alguém tinha perguntado alguma coisa, tá, Rafael? Então, o Rafael Costa, né? Caso eu saque os juros todo mês, mas não saque o valor inicial, como posso usar a taxa nominal? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Rafael, você não quer falar melhor? Caso eu saque os juros todo mês, mas não saque o valor inicial, posso usar a taxa nominal, ela fica sendo... ela, na realidade, ela é um conceito, tá? Então, quando você faz isso, se o seu empréstimo é um empréstimo ou um investimento, melhor dizendo, porque aí você está falando de investimento, né? Se é o que eu entendi a sua pergunta. Você só vai sacar os juros. Esse juros é capitalizado, é juro composto. Então, esse juro que você vai sacar é, na realidade, o teu juro, o teu rendimento, vai ser o rendimento que você vai sacar. Então, o que você vai fazer? Você está forçando. O que é? Rafael? Ele é mudo, professor. Tá, não tem problema, não tem problema. Eu já entendi, eu sei quem é o Rafael agora. Não tem problema, Rafael. Então, mas você está me escutando, né? Você está me escutando. Bom, então, o que acontece, Rafael? Quando você faz isso que você falou, você está tirando só o rendimento. Aquele rendimento ele está sendo juro composto. Mas como você está tirando o rendimento, você está tendo juros só em cima do seu capital inicial. Acaba sendo um financiamento ou um investimento a juros simples, porque você está tirando o seu rendimento toda hora. Então, ele não compõe o seu montante. O seu montante ele é o mesmo do seu capital inicial. Entendeu isso? Então, é sempre aquele seu capital inicial. Aí, aquele seu capital inicial, ele rendeu, por exemplo, vamos supor que você botou R$100. Aí é 10%. Então, ele rendeu 110 no final do período. Você tirou 10, deixou 100. O 100 é aquele capital inicial seu lá. Vai ser 10% de novo? Então, vai ganhar 110. Você tirou 10 de novo. Você sempre vai ter 100. Então, o que você está falando, se você sacar os juros todo mês, mas não saca o valor inicial, você está usando, na realidade, uma taxa de juros simples. Tá? O juros é composto. Tá? E ele está efetivamente te dando aquele valor. Só que quando você saca, você está usando, cada mês você está sacando, os juros é a mesma coisa que você ter um juro simples, né? Um investimento em juros simples. Claro que não é porque você está tirando o teu valor
os juros, né? Os juros mensalmente. Mas sempre você vai ter rendimento só em cima do capital inicial. Ficou claro aí? Então, assim, não tem muito a ver com a taxa efetiva ou taxa nominal. Ele não é taxa nominal, ele é taxa em juros simples, tá? A taxa nominal é quando você... normalmente ela é utilizada pelo cara que quer te vender, né? Ou então o financiamento que você... Agora é juro composto, né? A taxa nominal ela também é juro composto, só que ela pode ser, melhor dizendo, normalmente o financiamento é juro composto, mas a forma de você apresentá-la é que é nominal. Tá? Então é só uma forma de apresentação da taxa ou do montante. Né? Esse valor é nominal. Então, por exemplo, você vai depositar 100 mil na poupança. Quando você chegar lá no final do ano, o seu valor nominal vai ser 106 mil, mas na realidade vai ser 106,17. Efetivamente, o teu valor efetivo vai ser 106,17. Não sei se você entendeu. Entendeu, Rafael, o que eu falei? Você compreendeu agora? Pode responder, eu estou vendo aqui no chat aqui. Você entendeu? Bom, entendeu, Rafael? O Rafael Costa, entendeu? Bom, vamos lá. Então, gente, voltando aqui. Não entendeu? Você me fala aí novamente no chat, por favor. Eu vou olhar aqui, tá? Então, gente, voltando ao assunto, o que é CDI? Vamos explicar o que. Então, o seu CDB lá está rendendo 95% do CDI. O que é rendimento de 95% do CDI? Quer dizer o seguinte, o que é CDI? Certificado de Depósito Interbancário. Interbancário é a relação que existe entre bancos. Só para entender o que é isso. Chega no final do dia, tá? As tesourarias dos bancos, os bancos eles têm que ter equilíbrio, né? Chega no final do dia, ele faz o equilíbrio da tesouraria, que se chama. O que é o equilíbrio da tesouraria? Quanto que ele emprestou, o banco emprestou, e quanto que o banco captou. O equilíbrio o que é? Tem que zerar. Eu tenho que emprestar 100 e captar 100. Esse é o meu equilíbrio, tá? No final do dia. Ou não precisa ter captado, mas ter captado 100, ter até aquele momento, né? E ter emprestado 100 até aquele momento. Se por acaso faltar dinheiro, o que eu vou fazer? Eu, o banco, a tesouraria do banco. Eu vou atrás do dinheiro, né? Eu tenho que cobrir meu caixa. E como é que eu faço isso? Olha, eu posso fazer o seguinte, eu posso vender alguns títulos que eu tenho, né, alguns ativos que eu tenho. O Tesouro Direto serve muito para isso. Eu vendo títulos do Tesouro Direto no mercado, pego aquele dinheiro, né, e cubro meu caixa, vendo algum ativo que eu tenho, ou eu compro, né, compro dinheiro, né? Como é que eu compro dinheiro? Olha, eu vou no mercado e digo o seguinte, olha, o banco, eu sou o banco A. Banco B, você sobrou dinheiro no seu caixa? Sobrou. Eu vou vender, eu vou emprestar no meu dinheiro. Você quer que eu empreste o que sobrou meu? Eu preciso. Isso se chama CDI, é o Certificado de Depósito Interbancário. Os bancos fazem isso aí entre eles. Então, um banco empresta dinheiro para o outro. E aí eles pagam e vendem 100% do CDI. Né? Então, eu pego quanto que é o CDI? O CDI é dado, normalmente, pela a Selic, que é o Serviço de Liquidação e Custódia do Banco Central. Então, é mais ou menos, não é exatamente, mas é mais ou menos a taxa Selic. Por que a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa que baseia
os títulos do Tesouro. Porque acontece o seguinte, se eu sou banco e sobrou dinheiro, se eu não tenho um banco para emprestar, outro banco para emprestar, eu compro um título de Tesouro, para não ficar com o dinheiro parado. O banco não fica com o dinheiro parado. Eu vou e compro um título do Tesouro, então eu fico com um ativo. Se eu estou faltando dinheiro, eu vendo um título do Tesouro e fico com dinheiro e cubro o caixa. E o outro banco que está do outro lado faz a mesma coisa. Só que aí é o seguinte, se você chegar para mim e não tiver o Tesouro Direto, os títulos estiverem altos, né, ou baixos, o que o banco vai fazer? Se eu compro, eu vou procurar o mais baixo possível. Se eu vendo, eu vou procurar o mais alto possível. Não é isso? Então, os bancos fazem negociação com a média da taxa Selic, então, que é que é a taxa CDI, né? O Certificado de Depósito Interbancário, que ele define esse certificado pela taxa Selic, né? Na realidade, não é exatamente a taxa Selic, mas é uma média da taxa Selic, que é uma taxa de mercado. Então, isso é o que se chama mercado interbancário, tá? De títulos interbancários, tá certo? Então, todo empréstimo, quando você vai fazer um CDB, normalmente o CDB, o banco te paga abaixo da taxa CDI. Agora, aí às vezes as pessoas perguntam assim, professor, mas eu já vi gente aí ganhando 120% da taxa CDI, porque o banco está sem dinheiro. Aí o banco fica sem dinheiro, compensa ele muito mais ele fazer esse empréstimo taxa CDI, ou comprar título, ou vender título, né, do que ele, pela taxa CDI, do que ele fazer outra negociação com outro banco. Tá? Então, assim, quando compensa muito mais ele dar um CDB para captar dinheiro maior do que a taxa CDI do que fazer negócio com o título do governo, porque os títulos às vezes estão altos. Por isso que eu digo que é a média, não é exatamente aquele valor. Se fosse aquele valor, está mais acima daquilo, eu não vou fazer aquilo. Mas às vezes ele faz, porque ele está precisando de dinheiro, então ele vai e paga mais CDI. Mas normalmente ele faz isso quando o cliente é muito bom. O cliente vai lá e põe uma grana muito boa. Aí ele vai captar bastante dinheiro. Aí ele pode ter um poder de barganha maior. Por isso que às vezes ele paga mais do que o CDI, 100% do CDI. Então a gente vê isso acontecer mais para grandes investidores. Então, por exemplo, vamos lá, vamos botar Petrobras. Petrobras está com dinheiro, olha, eu quero fazer aí um investimento. Aí eu estou com esse dinheiro sobrando aqui. Aí o cara, não, peraí, vem aqui para o meu banco, eu te pago 120% do CDI. Por quê? Porque é uma grana boa, vai ficar parado algum tempo lá e para ele compensa. Ao passo que se for eu lá, né, o professor Joca lá, eu quero depositar R$1.000. Aí o cara fala, tá, 90% do CDI se quiser, se não quiser pode ir embora, né? É mais ou menos assim, tá bom? Entenderam, gente? Entendeu, Rafael? Eu estou preocupado com você não me respondeu ainda, né? Mas o Rafael Costa, entendeu aí o que eu estou falando? E entendeu o que eu expliquei anteriormente? Eu vi que você estava digitando aí, depois você parou de digitar, não sei se ficou claro. Então tá tudo bem, né? Vou tocar para frente, hein, gente? Professor, ele fez outra pergunta aí no chat. Fez? Gente, aqui o meu que está parado aqui. Aí ele está respondendo. Caso eu saque justo do mês, para efeitos de cálculo, tem diferença entre taxa nominal e juros simples? Taxa nominal e juros simples para efeito de cálculo? Porque, às vezes, a taxa nominal ela não obedece exatamente à questão do juro simples. Normalmente, quando você fala em juros simples e é aplicado o juro composto, você está com a taxa nominal. Mas o que ocorre, às vezes, é que, como eu falei o exemplo do financiamento do automóvel, o que acontece no financiamento do automóvel? Você vai lá, o cara ele te dá a taxa de juros, 1%, essa taxa de juros é juro composto, mas ele não te dá as outras taxas administrativas, do seguro e tal. Então, essa taxa ela passa a ser uma taxa nominal e não a taxa efetiva.
Entendeu? É que, por exemplo, se eu estou falando de juros simples, e o juro é composto, então eu estou falando de taxa nominal. Né? Efetivamente, o financiamento ou o contrato é com juro composto, capitalizado composto, aí a taxa nominal. Agora, eu posso estar falando de juro composto, né? Que é o caso do financiamento do automóvel, do exemplo agora que eu dei, e está falando de taxa nominal também, que não é a taxa efetiva. A taxa efetiva, só para você raciocinar assim, de uma forma mais geral, a taxa efetiva é aquela efetivamente que você vai pagar. Então você pode estar falando em taxa nominal tanto quando você está falando de juros simples, ou quando você está falando de juro composto, mas que está deixando para trás algumas taxas que são importantes para o financiamento e que efetivamente são cobradas no financiamento. Entendeu a diferença? Então, nem sempre um juro simples, todo juro simples ele obedece uma taxa nominal. Agora, nem sempre só o juro simples, só o juro simples é uma taxa nominal. Você pode ter uma taxa nominal com juro composto, né? É o cara que não está te dando as outras taxas, as demais taxas que são cobradas pelo banco. Tá, o Rafael, tá bom? Agora do Cleito aqui. Professor, a diferença entre o que o banco capitaliza e empresta é o spread, exatamente, é isso mesmo, Cleito. É o chamado spread bancário, tá? Exatamente isso, tá bom? Ok? Então vamos lá. Continuar aqui, tá, gente? Então vou continuar no exercício aqui, no exemplo, para vocês entenderem melhor. Então, vamos lá. Então, CDI é isso, é interbancário. Então, normalmente, para um cliente comum, o CDB é uma taxa menor do que o CDI, tá? Normalmente. Qual o valor de resgate do CDB? Olha só, do CDB, quer dizer, ele aplicou no CDB. Porque a gente não aplica em CDI. CDI é interbancário. Então, o que o CDI nos dá é um parâmetro de taxa. Mas a gente não... Eu não tenho como... eu quero aplicar no CDI. Não, você não aplica no CDI. Você aplica num produto de pessoa física que pode ter como parâmetro o CDI. E aí é importante, às vezes, também vocês olharem, que às vezes eles falam, né? Você vai aplicar no banco, no Bradesco, o CDB no Bradesco paga para o valor que você está depositando, ele paga 95% do CDI. Tem um outro banco que pode pagar 98%, tem outro banco que pode pagar 89%. Então você tem que ficar esperto nisso aí quando você vai fazer os depósitos, né? E vai fazer um investimento em CDB, tá? Então, qual o valor de resgate do CDB? Olha lá, o investidor está investindo no CDB. Considerando que em 60 dias de prazo da operação, operação 60 dias, houve 48 dias úteis. Então, o que conta são os dias úteis. E a média do CDB no período foi de 4,4% ao mês. E que o valor aplicado foi de 4.500. Supõe um imposto de renda de 20%. A taxa over tem capitalização diária, que é K igual a 30, que é por dia, então K igual a 30, mas rende somente por dia útil. Então vamos lá. A fórmula é aquela que a gente viu geralzona lá. Então vou pegar aquela fórmula. Como é que eu substituo pelos valores? Só para vocês entenderem cada valor daquela fórmula lá. Então o P o que é? O P é o 4.500, que é o valor que eu estou depositando. Tá? 1 mais 0,0418. 418 aí é 4,18%, que na realidade é o 95% do 4,4%. Estão vendo o 4,4% aqui? É a taxa CDI. 95% do 4,4% dá 4,18%, que é a taxa, então, efetiva desse... Na verdade, não é nem efetiva, porque efetiva ela vai considerar o imposto de renda, mas é a taxa do rendimento do CDB, tá? E não é efetiva. Por quê? Veja que é juro composto, mas ela não é efetiva porque eu tenho imposto de renda aqui. Então, no período CDB de 4.500, tal, 4.500, 1 mais 0,0418, que é a taxa dividido por 30, por quê? Porque ela é capitalizada diariamente, é capitalizada mensalmente, mas ela é calculada diariamente. Então, por isso que eu divido por 30.
né? E 30 vezes 48 dividido por 30, certo? Então, aqui eu pego a taxa por dia, né? Por dia. Veja, ela é capitalizada mensalmente. Então, para eu saber por dia, eu tenho que dividir por 30. Ela não é capitalizada diariamente. Se ela fosse capitalizada diariamente, eu não podia fazer divisão por 30. Eu teria que fazer uma raiz de 30, né? Entenderam? Porque aí seria um exponencial. Mas não é isso, né? Ela está capitalizando diariamente, mas aí ela tem, olha, 48%. Tá? Aí Professor, ela é 30, fala. então você dividiu por esse 30 para obter pelo mês, né, no caso? Exato, pelo dia, né? Porque ó, ela é ao mês, tá vendo? Então, Certo. como ele capitaliza mensal, só que Uhum. ele trabalha diariamente, então são 48 dias. Uhum. Eu dividi, como é K são 30 dias, eu dividi por 30. Então, eu achei a taxa diária, capitalizada 48 vezes, né? 1 mais 48. Ah, Tudo bem? beleza. Tranquilo. Quer dizer, ela é 48 dias úteis. Então, eu tenho que dividir por 30 para saber a taxa diária, né? Aí eu vou capitalizar ela diariamente. Vou calcular ela por dia, né? Mas ela é capitalizada mensalmente, tá vendo? Por isso é que eu divido por 30, porque eu vou ter uma taxa e aí eu multiplico por 48. Por quê? Porque são 48 dias. Embora ela seja uma taxa capitalizada mensalmente, eu quero saber mensalmente, mas eu quero saber por dia quanto que ela dá. Aí por isso que eu tenho que dividir por 30. Entendeu? Aí eu vou na realidade, eu estou botando aqui 30 vezes 48 por 30, né? Mas na realidade é 48. Então, ela está sendo todos os dias, eu estou calculando essa taxa. Né? Uhum. Entendeu Tranquilo. isso? Entendi. O professor, Fala. só uma dúvida nessa taxa aí. Eu não entendi o porquê que você tem que dividir pelo 30 ali no. Porque é o seguinte, a valorização ela é diária, entendeu? Certo. Ela é diária. Então, por isso é que eu divido por 30. A valorização, a capitalização, o período é de 4,4% ao mês. Mas diariamente, quanto que dá? No caso, é 4,18 ao mês, né? Porque tem 95%. Mas como ela é diária, quanto que ela ficaria diariamente? Entendeu? A taxa ela é capitalizada, a taxa é capitalizada mensal. Só que quando como você tem um rendimento diário do teu investimento, eu tenho que calcular quanto que diariamente ela me daria, com o conceito de capitalização mensal. Né? Quer dizer, no fundo aqui, a capitalização ela vai ser por dia, né? Útil, né? Por dia útil, numa taxa mensal, entendeu? Então, por isso é que você divide por 30 e depois aqui você 30 vezes 48 por 30, que na realidade vai dar 48. Então, você tem uma taxa diária que vai te dar esse valor aqui. Então, ela está rendendo diariamente. Entendeu isso? Tá, olha só. Por que eu estou te falando? Porque aqui. Fala, pode falar. Não, então, é porque no expoente, eu entendi a taxa J sobre K. Só que aí no expoente, eu não entendi porque você já estava trabalhando em dias. Então, E o K são aí, 30 dias, né? certo. O Então, K, 30 dias. Aí o M, olha só, vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho. O M aqui no caso é 48 sobre K, né? Que é o quê? Vamos voltar aqui, ó. O montante resto do capital aplicado por determinado prazo M. O prazo M é 48 por 30. Que é o prazo M, que é 48 dias útil em 30 dias período referencial de taxa nominal. Cada taxa nominal de K, 30 dias. Entendeu? É por isso. tá, Quando entendi. você tem um rendimento diário,
é assim que é o seu procedimento. Na realidade, aqui, isso aqui é só para mostrar para você. Você poderia botar só 48 aqui, entendeu? Aqui você põe só 48, que é o período N, né? E dividido por 30, você já achar a taxa diária. Por quê? Porque ele está capitalizando diariamente. Uhum. Aí, né, então, ele achou a taxa diária, capitalizou diariamente. O financiamento é uma capitalização mensal, mas eu tenho que achar a taxa diária para capitalizar diariamente, porque esse é o sistema do CDI. Né? Entendeu isso? Entendi. Essa taxa ela é mensal, mas eu tenho, ele vai, o 4,18, né, tirando os 95%, mas ele vai capitalizar ao dia útil. Por isso que eu tenho que multiplicar por 48 aqui. É 1, a taxa. E aí depois, feito isso, eu vou ter 4.811. Veja que essa taxa ela também é nominal, por quê? Porque eu vou ter que tirar 20% dele. Do rendimento, né? 4.818 menos 4.500 vezes 20%, que eu tiro o imposto de renda. Então dá 4.748. Por isso que essa taxa aqui também é uma taxa, aí respondendo até o que o Rafael perguntou, por isso que é uma taxa nominal, que acaba sendo uma taxa nominal porque eu ainda tenho imposto de renda para retirar. Né? Tá certo? Certo. Se você for tirar o imposto de renda, a gente teria que retirar também o imposto de renda. Aí a taxa seria efetiva. Então, efetivamente, quanto que ele capitalizou? Ele capitalizou, eu tenho que dividir aqui o 4.500, né? Dividido por 4.700 aqui vai me dar uma taxa. Né? Essa taxa que ele capitalizou, 1 menos isso, ou então dividido esse por esse, né? Vai me dar 1 ponto alguma coisa, diminuindo de 1 vai me dar o quanto que ele... Aí sim a taxa efetiva. Tá? Então, esse rendimento do CDB prefixado no CDI é meio que uma taxa nominal de rendimento. Isso. Tá. A taxa... Por quê? Porque você tem que considerar o imposto de renda. Certo. A taxa efetiva... Os bancos já dão o imposto de renda, tá? Já dão a taxa de imposto de renda. Aí já te dá a taxa efetiva. Tá. Veja que tudo é juro composto. Aqui não tem juro simples. Aqui é só juro composto. Né? Mas você vê, aqui é o conceito de taxa efetiva. Ó, a taxa efetiva, a taxa nominal foi essa. Né? Essa aqui. Né? Foi essa taxa aqui que nós vimos aqui. Ó. Essa aqui, ó, 4,18 ao mês. Taxa nominal. Só que efetivamente não é isso. Se você for dividir aqui, vai dar menos, né? Tudo bem? Professor, Fala. então, independentemente do tipo de capitalização, então se fosse capitalização diária, ou mensal, ou semestral, enfim, lá no expoente, então eu sempre acabaria tendo, né, lá no denominador e no numerador o mesmo número, então eu cancelaria os dois e só restaria o 48? Ah, normalmente sim. Normalmente sim. Normalmente sim, exatamente. Tá bom, obrigada. Sempre. Tá? Isso aqui é só uma forma de mostrar para vocês como que funciona, tá? Você pode ter... Vou voltar lá. Porque às vezes, se você... O que pode acontecer... Não, mas deixa para lá. Eu acho que isso aí vocês não vão... porque às vezes é quando você tem um outro... Mas não tem, você não vai acontecer isso com vocês. Isso é só quando a gente está falando de outra, quando já está embutido aqui algumas dessas taxas aqui. Mas é bom vocês raciocinarem dessa forma, é melhor, porque aí vocês ficam raciocinando com mais sequência, né? É quando a gente já está mais tarimbado o negócio, você já põe a taxa efetiva aqui, entendeu? Você já põe a taxa que é o que os bancos fazem normalmente. Aí isso aqui já vai com a taxa efetiva. Mas não é melhor vocês raciocinarem assim, fica mais fácil para vocês. Tá bom? Bom, vamos lá. Então fica valendo essa regra mesmo, tá? A não ser que se fale, olha, você tem um M, aí ele te dá K, não sei o que, M igual a tanto, aí tudo bem.
que aí ele já embutiu, né, o valor do valor dividido por 30, né? Entendeu o que eu estou falando? Quem foi que perguntou? Desculpa, eu não vi o nome dela. Fui eu, Tá? professor. Aí sim, por exemplo, então você tem o M aqui, o M ele já te dá o M considerando os dias úteis sobre o K, né? Aí você vai ter que multiplicar porque ele já te dá um valor, mas aí isso aí o problema dá, né? O problema já fala isso, tá? Entendeu? Entendeu o que eu Entendi, falei? Não. entendi. Tá certo. Tá. Bom, então, só para a gente confirmar aí, só a conceituação da taxa de juros efetiva, só para a gente confirmar o que a gente falou, a taxa efetiva pressupõe incidência de juros uma única vez em cada período a que se refere, isto é, a unidade de referência de seu tempo, conhecido como unidade de tempo dos períodos de capitalização. Né? Aí é o que a gente está falando, se a unidade de tempo é conhecida como unidade de tempo dos períodos de capitalização, beleza, né? Aí você não precisa... A frequência das capitalizações de uma taxa nominal afeta o montante de uma aplicação. Pois, quanto maior for essa frequência, maior será o montante final e maior será também a taxa efetiva ganha na operação. Então, vamos lá. Isso aqui é mais uma conceituação, vamos à explicação aqui. Ó. O que ele quis dizer é isso aqui, tá? Então, olha lá. Vamos supor que eu tenho a capitalização K igual a 1, anual. Tá? Eu tenho um montante, eu tenho um valor de P 100. E 1 mais 0,1 sobre 1, 1 vezes 2, que é o que eu falei para você, tá? Desculpa, eu não vi teu nome lá no site, mas não tem problema. Então, por exemplo, aqui, tá? Então, eu tenho 100, 1 mais 0,1 sobre 1, porque a capitalização é anual, então o período K igual a 1, é 1 vezes 2. Só que aqui, a taxa... O período aqui, ele não fala aqui, mas é de semestral, não é? Deixa eu só dar um... É um ano... Deixa eu ver, ele vai dar aqui... Deixa eu só conferir aqui, gente, para explicar para vocês porque esse 2 aí, esse 2 eu acho que é o do semestre. Quer ver? Deixa eu ver no livro aí. Aí eu já explico direito isso. Ah, não, são 2 períodos, né? Então são 2 anos, tá certo? Então, só para tirar essa dúvida, porque aqui não tem o enunciado, né? O enunciado no livro lá diz aqui, ó, são 2 anos, tá? Então, por isso esse 2 aqui, tá, gente? Então, ele tem aqui 1 ano, tá vendo? K igual a 1, então 1 ano, o que acontece? O K é igual a 1, né? Então, tem 1 ano, então é 0, a taxa é 10%, então 0,1 dividido por 1, 1 vezes 2, porque ele está numa capitalização de um financiamento, né, ou de uma aplicação de 2 anos. São taxas nominal, os montantes e as taxas para um capital de 100 aplicado por 2 anos. Então, ele está explicando aqui que é uma aplicação de capital de R$100 aplicado em 2 anos, tá? Então, por isso esse 2 aqui, tá vendo, gente? Estão vendo aí, né? Então, por isso esse detalhe dos 2 anos aqui, tá? Então, eu tenho capitalização anual, K igual a 1, 100, taxa 10%, então é 10% dividido por 1. Por quê? Porque é 1 ano, e a capitalização anual. Vezes 2, porque são 2 anos que nós estamos considerando. Tá? Então, aquilo que eu falei para você, tá? São 2 dividido por 1, né? Aí dá exatamente isso aqui, tá? Então, aqui vai dar 121, que seria o valor, a taxa de juro efetiva, né? Anual, ela é anual, então ela vai ter um rendimento anual. Então, um valor de 100 que você aplicar no início do ano vai dar 121, tá? E aí a taxa
efetiva, né, dos 10% da taxa nominal, vai ser 10%. A taxa efetiva é 10%. Se o K for igual a 2, for semestral a capitalização, veja, olha só, eu estou falando de taxa nominal anual de 10% e por um ano. Então, se ela é 10% anual, então eu tenho o valor de 121. E aí, fazendo o raciocínio reverso, né, eu vou ter 10%, isto é, 1 mais 0,1 dividido por 1 elevado a 1 menos 1 vai dar 10%. Se eu estou falando de taxa capitalizada semestralmente, a taxa é efetiva, é nominal 10% e capitalizada semestralmente, então eu vou ter 100 vezes 1 mais 0,1 dividido por 2, porque eu vou ter 2 períodos, e aqui 2 vezes 2, né? Porque são 2 anos de... Então é semestral vezes 2, né? Elevado a 2, e vezes 2 porque é 2 anos seguidos. Então eu vou dar 121,55. Se eu fizer o reverso aqui, né, o raciocínio reverso, eu vou ter 1 mais 0,1 sobre 2 elevado a 2, né, porque são 2 períodos, menos 1, 10,25. Veja, então, que a taxa efetiva aqui, anual, é 10,25. Ela não é mais 10. Tá? Por quê? Porque a capitalização é semestral. Tá certo? Da mesma forma, eu tenho aqui, vamos supor que eu tenha uma capitalização mensal. Então, eu tenho 100 vezes 1 mais 0,1 dividido por 12, 12 vezes 2. Né? Então, 12 vezes 2, eu vou ter 122,04. Né? Então, 122,004, eu vou ter 1 mais 0,1 sobre 12, o raciocínio reverso para achar a taxa, elevado a 12, menos 1, eu vou ter 10,47. Veja que a taxa efetiva foi diferente. Então, o que acontece? Dependendo da capitalização, a minha taxa efetiva modifica. Então, a taxa efetiva aqui com a capitalização anual é 10%, a taxa efetiva com a capitalização semestral é 10,25%, com a capitalização mensal é 10,47%. Com a capitalização diária, que é 360, é 100 vezes 1 mais 0,1, 360, 360 vezes 2, 124,14, fazendo o raciocínio reverso, né, para achar a taxa, é 1 mais 0,1 sobre 360, elevado a 360 menos 1, 10,52. Veja que mudou aqui a taxa efetiva, tá? Ok? Professor, Então, esse é o... Fala. Fale. Nesses casos, por que não acontece, que nem no slide anterior, né, no exemplo que o senhor estava mostrando, por que não acontece, então, de eu ter o denominador, né, embaixo do 2, no expoente, que seria relativo ao tempo, que nem no slide que você mostrou, que a gente Não, ele falou... é aqui igual. Ele é igual. O que eu te falei é que nessa fórmula aqui, né? Essa fórmula aqui, ó, tá vendo? Eles são iguais aqui, né? Eles são iguais. O que acontece é que esse valor aqui é fixo. É o que eu te falei a não ser que o valor seja fixo, né? Então aqui o valor é fixo, tá vendo? Então, aqui veja que o 360 é o K, né? O K é igual. O que muda é o M, porque é aquilo que eu te falei, às vezes o M já está embutido no M, o prazo. Aí ele fica fixo, que é o 2 anos. Ah, Entendeu? entendi. É como se já tivessem feito isso, esse ajuste anteriormente, né? Isso. Ah, entendi. Já tá dentro do valor do DM. O K já está dentro do valor do DM. É aquilo que eu falei para você. A não ser que o K já esteja dentro do valor do M. Aí você já usa o valor total, né? Aí você não tem que especificar, né? Tudo bem? Entendi. Obrigada. Nada. Você tem mais alguma pergunta aí no bate-papo? Não tem, então vamos seguir em frente. Equivalente de taxa de juros. Vamos lá, continuamos com o mesmo. Vamos lá, para dar alguns exemplos para vocês entenderem melhor, né? Duas taxas são dígitos equivalentes quando incididos sobre o mesmo capital durante o mesmo prazo produzem montantes iguais, como a gente já falou.
Consideremos uma aplicação de 1.000 pelo prazo de 1 ano. Se o capital for aplicado à taxa efetiva, olha lá, taxa efetiva de 42,5761 ao ano ou de 3% ao mês, o montante será o mesmo, dado que essas duas taxas são equivalentes. Então, aqui só para vocês, vou dar o resultado aqui só para vocês verem. Ó, montante da taxa efetiva, por exemplo, estou falando que a taxa efetiva ao ano é essa aqui, 42,5761%. Então, 1.000 vezes 1,42 ao ano dá 1.427,2576. Agora, se eu fizer essa taxa aqui, que é a taxa mensal, né, 1,03, elevada a 12, olha o que aconteceu. Então, essas taxas são equivalentes, certo? São taxas equivalentes, né? Agora, ela é equivalente o quê? Anual, ela é 1,42, ou melhor, ela é 42. Mensal, ela é 3%. Mas veja que a capitalização ela é mensal. Entenderam isso? Então, eu tenho uma capitalização mensal, mas com essa capitalização mensal, a taxa é equivalente a 42. Isso seria a mesma coisa que eu pegar o 3%, né? 1,03 elevado a 12 vai me dar isso aqui. Então, anual ela é isso, equivalente a mensal, que é 3%. Então, eu tenho que capitalizar essa taxa. Tá? Ok, gente? Então, são taxas equivalentes, ok? Bom, cálculo financeiro, deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso aqui 1,6 para a aula que vem, tá? Mesmo porque isso aqui eu quero que vocês entendam muito bem. Aqui, inclusive, se vocês quiserem depois corrigir lá, aqui é I, tá? Não é 1, não. Isso aqui é I. Inclusive, eu estou para consertar esse slide e esqueço sempre. Então, é 1 mais I elevado a N vezes I, tá bom? Não é 1, tá? Se fosse 1, não tinha sentido botar isso aqui. Então, aqui é I, tá bom, gente? Mas na aula que vem a gente vê isso, tá? Deixa eu ver aqui só uma coisa aqui, para a gente ver o que eu preciso fazer para a aula que vem, se já está pronto. Ah, beleza, eu acho que eu já tinha feito alguma coisa. É porque isso aqui eu quero explicar para vocês passo a passo, eu vou até fazer um outro slide, talvez, para explicar melhor isso aí para vocês, tá? Bom, então nós paramos aqui, no 1,6, tá legal? Para a próxima aula. Alguma pergunta até aí? Vocês querem saber? Todo mundo tranquilo? Rafael, beleza, Rafael? Tranquilo? Tá tranquilo, professor. Então tá, gente. Boa noite. Tá gravado, tá? Se vocês quiserem